E aí, gente bonita da segunda série do ensino médio, como é que vocês estão? Eu sou a professora Maria Fernanda, este é o meu sinal. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos ruivos, sou alta, tenho olhos castanhos. Hoje eu estou vestindo uma calça verde e uma blusa azul escura de mangas curtas. E a gente está juntas e juntos para começar o nosso encontro do componente Ciência, Tecnologia e Ética. Esse componente que faz parte da unidade curricular 1 do aprofundamento Superar Desafios. É de humanas. A unidade curricular 1 se chama No Mundo, Tudo Está Interligado. E, como sempre, a gente coloca aqui na tela e enuncia para vocês a habilidade da formação geral básica com que a gente trabalha ao longo do nosso componente. É sempre essa mesma habilidade, tá bom? Que é a de elaborar hipóteses, selecionar evidências, compor argumentos, usando dados e informações de naturezas diversas. Então, desde, por exemplo, expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, até mapas, tabelas, gráficos, tradições orais, entre outros. Então, toda uma miríade, né, de conhecimentos e saberes de diferentes áreas que a gente vai mobilizando ao longo do nosso componente aqui para chegar, né, a compor argumentos relativos às nossas discussões sobre ciência, tecnologia e ética. A gente também tem, casada com a habilidade da formação geral básica, a habilidade de eixo estruturante, que no caso da aula de hoje, propõe a investigação e a análise de situações problema, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. Vamos tomar cuidado especial com a palavrinha mídia, porque ela pode nos remeter a uma interpretação errônea, pode nos levar a pensar só naquilo que tem um suporte digital, né? Então, sites, artigos da internet, etc. E, na verdade, o papel também é uma espécie de mídia, né? Uma espécie de suporte físico em que se acumulam e estão disponíveis para a gente os mais diversos conhecimentos. A gente falou que a gente vai investigar e analisar situações problema na aula de hoje. E eu já quero começar, então, colocando aí uma pulga atrás da orelha de vocês, trazendo uma situação problema, ou melhor, trazendo um problema, vamos colocar assim, né? E em que vocês precisam pensar um pouquinho para responder. E a questão é a seguinte. Olha só. Quando você precisa resolver um problema, o que você prefere fazer? Você prefere atacar logo esse problema como um todo? Ou você prefere dividir esse problema em partes menores para resolvê-lo? Vamos pensar juntas e juntos? Pensem um pouquinho aí qual é a forma como vocês lidam com problemas no cotidiano e a gente já volta para bater um papo.
Bem, eu tenho certeza que houve aqueles e aquelas que disseram assim: eu, quando tenho um problema, estou me deparando aqui com uma questão, eu prefiro atacar logo inteiro e vamos ver no que dá, né? Enquanto que tem aquelas e aqueles que preferem dividir o problema em partes e ir resolvendo-o aos poucos, certo? Para aqueles que optaram pela segunda maneira de lidar com o problema, saibam que vocês não estão sozinhos e que também essa forma de agir nem é muito nova assim, né? Se a gente for retroagir assim na história da filosofia, a gente vai voltar lá para a modernidade, né? Lá para o século XVI, quando um filósofo francês chamado René Descartes já propôs a divisão de um problema em pequenas partes para que a gente consiga lidar melhor com ele. Vamos assistir esse vídeo para entender um pouquinho melhor do que se trata essa proposta cartesiana? Olá, eu sou o professor Tiago Rodrigues Pereira e eu queria comentar uma coisa com vocês. Quando vocês têm um problema, vocês preferem enfrentá-lo como um todo ou dividi-lo enfrentando por partes? Bem, para René Descartes, o grande pai do racionalismo, essa segunda opção seria a correta. Eu estou aqui em Paris e talvez não tenha lugar melhor no mundo, né, para falar de Descartes. Apesar dele não ser exatamente, né, de Paris, mas é francês e esteve por várias vezes aqui em Paris. E Descartes, ele vai idealizar toda uma nova forma de pensar, toda uma nova forma de filosofar. E em termos, né, de enfrentamento de um problema científico, Descartes vai ter uma importância muito grande. Ele revoluciona a forma do homem de pensar, e isso vai ter consequências não só para a França, mas para todo o mundo ocidental, principalmente. Em que medida? Até então se ingressava numa universidade e dentro da universidade se estudava política, direito, filosofia, ética, anatomia e diversas outras áreas do conhecimento humano. A partir dessa ideia de Descartes de que eu não devo enfrentar o problema como um todo, mas sim dividi-lo no máximo de vezes que eu puder e discutindo paulatinamente, né, discutindo um a um dentro dessa divisão para resolvê-lo. Essa seria a melhor forma de resolver um problema para Descartes. Isso, como eu falei, vai ter uma influência muito grande no conhecimento científico e, claro, na universidade. A partir de então, vamos ter o quê? As especializações. Então, depois de Descartes, né, com essa revolução que faz nas universidades, passou-se, então, a ninguém mais estudar ciências como um todo, né? Então, você ingressa numa faculdade de filosofia, uma faculdade de direito, uma faculdade de medicina, de política. Passou-se, então, a dividir o problema. As grandes áreas científicas, ciências humanas, ciências sociais, biomédicas, ciências exatas, começaram a surgir e dentro delas as especificidades, as especificações, como é até os dias de hoje. Então, ingressamos numa instituição, estudamos direito, estudamos medicina, estudamos filosofia, etc, etc. Pois é. Então, toda vez que a gente divide um problema em pequenas partes e a gente se debruça sobre cada uma daquelas pequenas partes, a gente vai se especializando cada vez mais. E é justamente sobre especialização e transdisciplinaridade que nós vamos conversar na nossa aula de hoje. Eu esqueci, mas faço um meia-culpa aqui e quero pedir com muito carinho, né, para nossa intérprete, a Kátia, que está sempre presente aqui com a gente. Kátia, você sabe, já estamos juntas há um tempo, você sabe que a gente costuma fazer o nosso Momento Libras, né, nas aulas do nosso componente. Então, eu queria pedir o seu auxílio para a gente aprender juntas e juntos o sinal para a palavra especialização ou especialidade. Você poderia nos ensinar?
Perfeito, obrigada, Kátia. Espero que vocês tenham pegado aí também. Então, a gente tem aqui uma discussão que é o seguinte, olha só. Afinal de contas, intelectualmente falando, ou na hora de resolver problemas, o que é melhor, hein? Especializar-se ou ser um conhecedor geral? Né, trabalhar de forma interdisciplinar. Essa pergunta não tem muito uma resposta pronta, acabada, né? Mas ela se desdobra em outras questões que eu queria ver aqui com vocês. Olha só. Será que especializar significa sempre e necessariamente saber muito de quase nada? Ao mesmo tempo, será que generalizar significa sempre e necessariamente saber pouco, mas de muitas coisas? Então, essas são questões, né, que vão aparecendo quando a gente fala desses temas, e eu vou deixar um minutinho aí na tela para que vocês reflitam um pouquinho se vocês responderiam positivamente ou não a essas questões, e a gente já se vê. Se vuelve loca cuando mi piel le toca y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella se vuelve loca cuando mi piel le toca y yo me vuelvo loco cuando yo bailo contigo, amor. Ella ritmo latino ya quiere, ella ritmo latino lo goza. Ella quiere bailar esta noche y que yo me acomode su pose. Luna llena afuera esta noche, esperando que el sol ya se asome, disfrutando esta fiesta a tope, disfrutando esta fiesta a tope. Vuelvo a sonreír, gracias a Dios. El pasado se borró de mi corazón. Sobre especialização e sobre transdisciplinaridade, muitos foram os pensadores e os filósofos, né, que trataram. E eu trouxe um deles aqui para vocês, para a gente começar juntas e juntos a delinear, né, algumas possíveis análises sobre esses que são aparentes polos opositores. Tá certo? Então, este filósofo e jornalista espanhol chamado José Ortega y Gasset, que nasceu lá em 1883 e morreu em 1955, era um cara que ficava assim encafifado com essa história dessa crescente, absoluta especialização. Sabe aquela brincadeira, aquela anedota que a gente conta assim, que uma vez uma moça bateu o pé na quina da mesa, né? E aí ela foi no hospital, passou no ortopedista, chegou no ortopedista, ela tinha quebrado o dedinho do pé, aí o ortopedista falou assim, não, então agora você tem que ir no médico especialista no ossinho do dedinho do pé, que já não é mais comigo. Então, essa coisa da especialização crescente, né, em vários âmbitos, né, gente, na medicina, na engenharia, na própria pedagogia, né, em vários âmbitos, essa coisa da especialização gradual, progressiva, encafifava muito José Ortega y Gasset, né, a ponto de que ele cunhou, né, um termo para referir-se a nós, né, que somos todos sábios ignorantes. Então, ele dizia o seguinte, sabe o que é um sábio ignorante? É aquela pessoa que ela é tão especialista em alguma coisa que ela é profundamente sábia naquilo que ela domina, na sua especialidade. Entretanto, e ao mesmo tempo, ela é quase também completamente ignorante sobre o resto do mundo, sobre o resto das coisas e das áreas de conhecimento, né? Então, o Ortega y Gasset, ele dizia o seguinte, olha, o especialista, ele não é exatamente um sábio porque ele ignora tudo que não entra na sua especialidade. Só que ele também não é exatamente um ignorante, porque
sendo um homem da ciência, ele domina muito bem a sua fração do universo. Então, é interessante pensar nessa dicotomia, né? Como que uma mesma pessoa pode encarnar tanto um sábio quanto um ignorante, como denunciado aí por Ortega y Gasset, né? Porque a gente percebe que esse movimento de especialização que se vai gradualmente avolumando, né, com o passar do tempo, ele parece ter início num momento histórico que é o que a gente convencionou chamar de revolução científica, né? Então, a partir do advento disso que a gente chama de ciência experimental, né? E que a gente veio conversando ao longo de todos os nossos encontros, essa ciência experimental que se inicia aí em finais do século XV, no século XVI lá, com Galileu, ela se constitui já no final do 17, ali, com Newton, né? Começa a se desenvolver em meados do 18, a se firmar em meados do 18. Essa ciência experimental é uma ciência que, pela sua prática e pelo seu funcionamento, convida, impele a especialização. E como exemplo, Ortega y Gasset traz o caso da física. Então ele diz assim, olha, o desenvolvimento da física, né, com a ciência moderna, ela inicia uma tendência de caráter oposto à da unificação dos saberes. Na verdade, o desenvolvimento da física necessitava que os homens de ciência, os cientistas, as cientistas, se especializassem cada vez mais nas suas áreas. Aí o Ortega y Gasset faz uma ressalva. Ele diz o seguinte, olha, a necessidade era que os homens e mulheres da ciência se especializassem, mas não a ciência em si. A ciência em si, diz o filósofo, não é especialista. Muito pelo contrário. A ciência em si tem um propósito generalista que ambiciona explicar mais ou menos todos os fenômenos do universo. Tá certo? Então, se a ciência fosse especialista, né, ela deixaria de ser verdadeira. Por quê? Nenhuma ciência é verdadeira. Se nós a separarmos, diz Ortega y Gasset, de todos os ramos do conhecimento, matemática, lógica, biologia, física, química, história, enfim, por aí vai. Tá certo? E por essa natureza generalista que constitui a própria ciência, é que ela em si não pode ser especialista. Entretanto, para que ela possa progredir, é necessário que os cientistas e as cientistas se especializem. É um aparente paradoxo esse que é denunciado por Ortega y Gasset, quando ele cunha, né, o termo sábio ignorante. Então, o Gasset, ele percebe o seguinte, olha só, fechado na estreiteza do seu campo visual, um cientista consegue descobrir novos fatos, ele consegue fazer avançar a ciência que ele conhece, né? E com isso ele faz avançar também a enciclopédia geral do pensamento humano. Então percebam como que parece paradoxal esse movimento. Se por um lado a cientista ou os cientistas se debruçam, se fecham cada vez mais no objeto e na área de sua especialidade, quase que como ignorando todo o resto do mundo, por outro lado, é precisamente por essa especialização enorme que se avança na ciência e, consequentemente, se avança também no conhecimento e no pensamento humano. O Ortega y Gasset fala, isso é uma loucura. Como que isso é possível, esse aparente paradoxo, né? Então ele diz o seguinte, vamos pensar aqui juntos e juntas, né? Olha só, a ciência, diz o filósofo, ela progrediu em boa parte, não exatamente por conta do trabalho de gênios, né? Mas por conta do trabalho de homens, de pessoas medíocres. Quando ele diz medíocres, ele quer dizer medianos, né? Sem um cérebro, um gênio muito excepcional,
Então, o que ele está dizendo é o seguinte: isso significa que a ciência moderna, que é o símbolo da civilização atual, gestou dentro de si um certo indivíduo, um certo tipo de indivíduo que é, ao mesmo tempo, intelectualmente mediano, mas que sabe operar as coisas, sabe fazer as coisas com êxito. Já que boa parte do que se faria, por exemplo, em física ou em biologia seriam muito mais trabalhos mecânicos que poderiam ser executados por qualquer tipo de pessoa, tá certo? Sem muita distinção, do que propriamente por gênios e cérebros absolutamente brilhantes e fora da curva. Né? E qual é a causa disso? Se pergunta o Ortega y Gasset. Bom, a causa é que ao mesmo tempo, o que é a maior vantagem e o maior perigo da ciência moderna é que fazem com que ela progrida. O que é o maior perigo e a maior vantagem da ciência moderna? É a mecanização. Por conta dos processos de mecanização, inclusive dentro da ciência, é que se possibilitou, que se tornou possível que indivíduos intelectualmente medianos conseguissem operar com êxito dentro da ciência, diz o Ortega y Gasset. Operar com êxito dentro da ciência, fazendo com que ela avançasse cada vez mais. Ao mesmo tempo, essa mecanização aplicada à especialização dos saberes faz com que a especialização se aprofunde cada vez mais, causando uma cisão ainda maior entre as áreas do saber. Por isso que o Ortega y Gasset localiza na mecanização justamente a maior vantagem e o maior perigo, né, da ciência moderna. Bom, aí o Gasset diz o seguinte: para realizar investigações, a gente pode dividir a ciência em pequenos segmentos, e é assim que a ciência tem atuado desde o início da modernidade, desde a Revolução Científica. A gente pode muito bem se fechar em um desses segmentos e acabar se desinteressando ou até esquecendo dos demais. Então, é justamente a precisão, a exatidão dos métodos científicos, até mesmo a mecanização, que permite essa prática que desarticula, que desune, que separa os saberes, fazendo parecer que os saberes são coisas totalmente distintas e apartadas entre si e não formam um todo integral. Tá certo? Então haveria a física, que é separada da química, que seria separada da história, que seria, entendem? Como se tudo isso não formasse um único e total saber humano, né? Então, o Gasset diz o seguinte: muitas vezes os cientistas eles trabalham com os seus métodos como se eles operassem uma máquina, né? Não sendo nem fundamentalmente necessário para obter resultados que eles possuam um aprofundado conhecimento sobre o funcionamento ou o sentido daquela máquina. E aí, dessa forma, o que acontece? A maior parte dos cientistas impulsionaria um progresso geral da ciência, mas sabem como? Fechados dentro dos nichos dos seus laboratórios especializados, quase como se eles fossem abelhas dentro dos seus alvéolos, esquecendo-se de que cada um daqueles alvéolos compõe uma colmeia completa. Tá certo? Então a gente pode pensar talvez a colmeia completa como o conjunto de saberes humanos, ou o que o Ortega y Gasset chama de enciclopédia humana dos saberes, né? E cada um dos alvéolos fosse uma área, né, do conhecimento e que periga, né, diz o Ortega y Gasset, que periga sempre cair na tentação de fechar-se em si mesma, tá certo? E aí o Ortega y Gasset faz um diagnóstico da ciência moderna. Ele diz, sabe o que acontece? A gente caiu num especialismo totalmente desbalanceado, de tal forma que hoje tem um maior número de homens da ciência do que nunca
ao mesmo tempo em que tem muito menos homens cultos, mulheres cultas, do que 200 anos atrás. Aí vocês vão me dizer, professora, mas como pode a gente ter cada vez mais pessoas cientistas e cada vez menos pessoas cultas? Segundo a visão do Ortega y Gasset, esse especialismo, essa especialização desbalanceada gera cientistas especializados, ao mesmo tempo que inibe a formação de pessoas cultas no sentido, uma erudição no sentido do conhecimento geral sobre a humanidade. Então, a gente tem uma legião de sábios e ignorantes hoje, diz o Ortega y Gasset, ao mesmo tempo que do outro lado a gente tem pouquíssimos indivíduos que podem ser consideradas cultas ou cultos. Tá certo? Bom, aí ele diz o seguinte... o Newton, por exemplo, Isaac Newton, ele pode criar o seu sistema físico sem saber muita filosofia, tá? Só que o Einstein foi muito além do Newton, segundo Ortega y Gasset. Por quê? Porque além de saber muita matemática, muita física, muita lógica, ele bebeu na fonte da filosofia. De tal forma que o passo além que ele deu, além de Newton, foi o de uma tentativa muito bem sucedida, segundo a visão de Gasset, de integrar saberes, de transdisciplinarizar saberes, em vez de fazer um movimento de separá-los, de especializá-los absolutamente. Então, só para a gente citar um exemplo, o Einstein foi beber muito no Kant, ele foi beber muito no Mach, né, que são filósofos, e não só nesses, né, se a gente for ler as obras de Einstein e sobre Einstein, a gente vê que Einstein bebeu demais da fonte da filosofia e o quanto isso foi frutífero para os pensamentos inovadores, para as teorias inovadoras que ele foi concebendo ao longo da vida. Muito bem, aí a gente vai se aproximando do final do nosso encontro de hoje, mas eu gostaria de ler uma citação do Nietzsche, né? Que lá no Além do Bem e do Mal, o Nietzsche, filósofo moderno, né, alemão, escreveu assim: face a um mundo de ideias modernas que gostaria de confinar cada um num canto e numa especialidade, um filósofo, se hoje pudesse haver vários filósofos, seria obrigado a situar a grandeza do homem, a noção de grandeza, precisamente em sua vastidão e multiformidade, em sua inteireza na diversidade. Nietzsche faz aí um verdadeiro elogio da integração dos saberes. Tá certo? Deixo para vocês o roteiro do estudante com uma sugestão de atividade para que vocês realizem em sala de aula e me despeço de todas e todos com muito carinho. Estaremos juntas e juntas novamente. Não deixem de avaliar a aula e um grande abraço. Tchau, tchau.